Olá, bem-vinda! Essa é a aula sobre tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Está usando de forma produtiva, de forma a te ajudar na sua evolução, no seu progresso, seu e do seu negócio? Ou você está deixando os assassinos de tempo acabarem com a sua produtividade? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero saber se você se conhece. Você sabe, por exemplo, quantas horas de sono você precisa por noite para acordar bem disposta para ter um dia produtivo? Você sabe qual a sua capacidade de produção e de execução para determinado tempo? Você sabe quantas páginas de livro você consegue ler por hora? Você precisa se conhecer. É importante você se conhecer para você saber a sua capacidade de gerenciar o seu tempo. Uma outra questão importante é você saber de quanto tempo você precisa para executar suas tarefas, para executar todas as tarefas que você tem no dia a dia. Por exemplo, a gente pensa que um dia tem 24 horas, mas não, porque geralmente a gente precisa de umas 8 horas para dormir. Então isso daí já cai para 16. A gente precisa de tempo para tomar banho, para escovar os dentes, cuidados pessoais, higiene pessoal. A gente precisa de tempo para alimentação, a gente precisa de tempo às vezes para cozinhar essa alimentação, para preparar essa alimentação, nem sempre a gente pega pronta, né? E a gente precisa de tempo para um monte de coisa que a gente não conta, por exemplo, o deslocamento. Se você trabalha fora da sua casa, você precisa se deslocar. E a gente sabe que o trânsito toma bastante do nosso tempo. A gente precisa contar isso também. Então a gente pensa que tem aí essas 16 horas sobrando no dia, a gente não tem tudo isso, não para produzir, né? A gente tem essas horas para viver, mas não exatamente para produzir. Então é importante você saber quantas horas você gasta com cada uma dessas coisas. Por exemplo, para tomar banho todos os dias, higiene pessoal e tal, eu gasto no geral 2 horas. Gasto mais 1 hora para cozinhar, mais 1 hora para comer e lavar a louça, por exemplo. Então aí já foram algumas horas. Eu gasto 1 hora para deslocar até o trabalho e para voltar mais 1 hora. Já foram mais 2 horas. Então calcula isso, veja quanto tempo você gasta com cada coisa e quanto tempo sobra para você ser realmente produtiva, para você realmente produzir para você e para o seu negócio. Aí você pode multiplicar isso por 7, fazer a distribuição correta dos finais de semana também, e aí você vai saber quantas horas você gasta em cada uma dessas coisas e quantas horas sobram na sua semana, são reservadas, né, mais fácil dizer assim, na sua semana para você realmente produzir. É um número que você precisa ter em mente para você poder calcular, para você poder planejar o seu trabalho, para você poder planejar o seu progresso, a sua evolução. Se você não tiver claras essas horas, essa quantidade de tempo que você tem, que é um tempo não produtivo, não um tempo improdutivo, e o tempo que você tem para ser produtiva, vai ser difícil você tomar decisões. Então você precisa ter isso em mente, precisa ter esses números em mente para você conseguir tomar decisões e planejar o seu trabalho. Agora, o que são os assassinos de tempo? Considerando que, claro, você precisa tomar banho, você precisa fazer sua higiene pessoal, você precisa se alimentar, você precisa se deslocar, enfim, você precisa ir ao supermercado de vez em quando. Então, tirando essas coisas que são realmente importantes, que você precisa fazer, não tem jeito, são improdutivos, mas são necessárias. Tirando isso, tem os assassinos de tempo, que são aquelas coisas que você não precisava fazer, aquelas coisas que só matam seu tempo mesmo, que são totalmente improdutivas, que não são necessárias, que não são importantes e que mesmo assim você faz. Por quê? Às vezes por não ter clareza, às vezes por não ter em mente aquela sua fotografia, lembra que eu falei? A fotografia do seu objetivo, você não tem essa motivação para fazer as coisas funcionarem, para fazer as coisas serem produtivas na sua vida, e aí você se deixa levar por esses assassinos de tempo. Então, para você ver como é importante aquilo lá, você vê que uma aula liga a outra e você vê agora o quanto é importante, você vai ver agora quanto é importante você ter aquela clareza que eu falei na aula anterior. Então, para você entender o que são os assassinos de tempo. É tudo aquilo que você faz, mas que não traz o resultado efetivo para te levar mais próximo da realização do que você quer. Em outras palavras, é você perder tempo, você gastar tempo, você torrar tempo, você matar seu tempo com coisas inúteis. Em resumo, é isso. Assassino de tempo é toda a ação
Os assassinos de tempo são todas as ações que você faz que não te trazem resultado nenhum, não te trazem resultado bom nenhum. É você desperdiçar o seu tempo. E quais são eles? Pergunta importante aqui. Quais são os assassinos de tempo? Primeiro, acho que é muito fácil, vai. Essa é fácil. O celular. Esse nosso instrumento maravilhoso que nos traz tantos benefícios, que nos ajuda a fazer tanto dinheiro, também pode ser um vilão. Também pode fazer você desperdiçar tempo, também pode destruir sua produtividade. E como? Mexendo em coisas que você, gastando ou usando o seu tempo para coisas que não te trazem o resultado que você quer, o resultado que te leve mais próximo do seu sonho. Por exemplo, redes sociais. É claro, elas são as vilãs, elas são as culpadas do celular ser um vilão. As redes sociais, elas são muito importantes para a gente fazer negócios, para a gente fazer dinheiro, mas elas também são o lado ruim. Ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Também são o lado ruim, o lado que faz você desperdiçar muito tempo. Nos celulares de hoje em dia, eu sei que já tem aplicativos que medem isso, que medem a quantidade de tempo que você gastou com cada aplicativo que tem dentro do seu celular. Não sei bem como funciona isso no Android, mas eu sei que no iPhone tem, e eu deixo aqui na minha tela bem claro, para ele me mostrar quanto tempo eu gastei com cada aplicativo. E aí ele vai te falar, você gastou tantas horas no Instagram, ou tantas horas no Facebook, ou tantas horas no WhatsApp. Quantas horas você gastou em cada um desses aplicativos. Agora, o que ele não sabe te dizer, que é impossível ele te dizer, é se você estava usando essas horas para trabalhar ou se você estava usando essas horas para passar o tempo, para jogar seu tempo fora, para matar seu tempo. Isso o aplicativo não vai saber. Isso é você que tem que saber, você tem que se conhecer, você tem que se analisar. Então, a partir de hoje, você já sabe, você vai se analisar. Você vai toda hora, e isso que cria-se um hábito para isso, toda hora você vai se perguntar: o que eu estou fazendo neste momento é produtivo? Me leva até mais próxima do meu objetivo? Ou estou só desperdiçando tempo? Você vai se fazer essa pergunta durante todo o seu dia, o tempo todo, sempre que você lembrar. Você pode até colocar um alarme no celular. Eu já fiz isso. Agora eu já acostumei, isso já virou um hábito, não preciso mais do alarme, mas eu já fiz isso. Coloca um alarme, algumas horas, alguns momentos do dia, e o alarme vai despertar, e o nome do alarme já é essa pergunta. O que você está fazendo agora? É produtivo ou você está desperdiçando seu tempo? Leva até um susto, sabe? Você leva até um susto. Você vai responder isso e vai se conhecer. Você vai saber se você está desperdiçando tempo ou se você está realmente produzindo. Porque hoje em dia a gente sabe que rede social, celular, serve para fazer dinheiro, serve para trabalhar. É muito importante, é muito útil. A gente usa o celular o tempo todo para isso. Mas a gente usa também para desperdiçar tempo. Então, isso daí é você que tem que controlar, você que tem que se conhecer para saber se você está gastando tempo ou se você está produzindo. Segundo assassino de tempo é o computador. E ele entra mais ou menos na mesma linha do celular. Ele pode ser usado para trabalhar e pode ser usado para gastar tempo, para desperdiçar tempo. Aí depende de você saber como usar e depende de você ter controle sobre si mesmo para usar da forma correta. A gente vai para abrir uma página na internet, acaba abrindo várias abas e se distrai, perde o foco. Dali a pouco você passa o tempo, dali uma hora você olha na primeira aba, nossa, era isso que eu estava fazendo, era isso que eu vim fazer, foi isso que eu vim fazer aqui, e acabei dispersando e perdendo o foco, e acabou não fazendo o que precisava ser feito. Então, muito cuidado com isso, isso é uma questão de autoconhecimento, de autocontrole, você se policiar para não fazer isso. Existem diversos aplicativos que a gente pode usar para bloquear as telas. Por exemplo, se você não quer entrar no Facebook agora que vai te distrair, você precisa fazer uma outra coisa. Então você coloca lá a página do Facebook como bloqueada naquele aplicativo e ele não vai te permitir entrar nessa página enquanto tiver aquele tempo lá que você determinou que é para ficar com a página bloqueada. Ele vai ficar realmente com a página bloqueada e você não vai poder acessar durante aquele tempo mesmo que você precise. Então, são aplicativos muito, muito interessantes. Eu posso deixar aqui embaixo alguns exemplos. Mas, claro, o autocontrole e a motivação, né? O porquê que você tá ali, qual é o motivo de você ter aberto aquilo, você precisa trabalhar, então foco no que você precisa, porque você tem um objetivo maior por trás daquilo.
Uma ação que você pode tomar hoje já, que já vai melhorar, que você já vai sentir diferença no seu tempo, no desperdício de tempo, é você sair dos grupos de WhatsApp. Tem grupos que não servem pra nada, a gente sabe. Tem grupos que só estão ali para ficar mandando piada, bonequinho de bom dia. Eu sou absolutamente contra essas coisas. Não mandem para mim e nunca receberão minha, ninguém recebeu isso meu e nem vai receber. Acho isso o maior desperdício de tempo da face da terra. Não gosto de receber. Já teve pessoas que me mandaram e falaram: nossa, mas você não respondeu. Eu falei: olha, nem vi, nem abri. Meu celular já é bloqueado para não abrir esse tipo de coisa mesmo, porque eu não quero. Não é esse o objetivo aqui com o celular. Eu uso isso para trabalho e, claro, para socializar também, mas não para desperdiçar meu tempo. Então eu tenho plena consciência de que isso desperdiça meu tempo, de que isso não me leva a nada, de que isso não me traz benefício nenhum, pelo menos para mim não traz benefício nenhum, e eu não aceito esse tipo de mensagem e não faço também com os outros, claro. Então, veja se o seu... Eu tenho um artigo bem interessante que eu escrevi no meu blog sobre isso, sobre dicas de como lidar com grupos de WhatsApp. Eu posso deixar o link aqui depois para vocês. Mas de um modo geral, saia dos grupos de WhatsApp. A maioria deles não serve para nada. Se você tiver que ficar em um grupo, primeiro, silencie. Tire as notificações. Você não precisa receber notificações de grupo. Se for importante, as pessoas vão te chamar no privado. Então já coloca um mute em todos os seus grupos. Espero que não sejam muitos. E já elimina essa distração. Então, em resumo, use os recursos de comunicação eletrônica a seu favor e não se deixe ser usada por eles. Esse é o ponto. Use-os, não se deixe ser usada por eles, não se deixe dominar pelo imediatismo ali, pelo prazer imediato, pelo prazer daquele momento, em prol de alguma coisa, de um benefício maior no futuro, que é buscar seus objetivos, que é, enfim, atingir os seus objetivos só por um momento ali de prazer, olhando redes sociais, enfim. Terceiro assassino de tempo, reuniões. Reuniões com falta de objetividade só fazem você perder tempo. A reunião deve ser o mais curta possível, com objetividade, para falar de um tema específico, só falar quem realmente deve falar, quem tem necessidade de falar sobre o assunto, de forma breve, não deixar dispersar, começar a conversar sobre outros assuntos, sobre agregados, no meio da reunião, deixa isso para depois da reunião. Enfim, ter foco, ter objetividade nas reuniões curtas, de preferência em pé, para a gente realmente ficar desconfortável e querer que acabe logo, porque sentado você relaxa, fica confortável e não tem mais pressa de sair dali. Então, tenta fazer reuniões breves, com tempo certo para começar, tempo certo para acabar e de preferência em pé. Isso vai te ajudar muito a não ter reuniões longas e não desperdiçar tanto o seu tempo. Outro assassino de tempo, já comentei um pouquinho sobre ele, trânsito, congestionamento. A gente sabe que no Brasil congestionamento é realmente, além de estressante, faz realmente a gente perder muito tempo. Um deslocamento numa curta distância faz a gente perder às vezes horas. Então, o que você pode fazer para evitar ou para minimizar isso? Você consegue mudar um pouquinho o seu horário de trabalho, entrar um pouquinho mais tarde ou um pouco mais cedo para evitar os horários de pico? Você consegue fazer os trabalhos em casa? Se você é empreendedora, muitas vezes a gente consegue fazer o trabalho em casa, colocar mais trabalho em casa, dividir, fazer um pouco mais em casa, fazer menos no escritório ou na loja, onde quer que seja, para você não ter que se deslocar tanto. Pelo menos para você não ter que se deslocar em momentos de pico do dia, ou não todos os dias da semana, ir alguns dias para lá, alguns outros dias tentar trabalhar em casa, fazer home office, enfim. Hoje em dia o home office está ainda bem, né? Está bem em alta e está melhorando, e com essa pandemia que nós tivemos aí, realmente deu um gás nisso, fez acelerar esse processo de home office, de trabalhar em casa, de trabalhar online. Ainda bem, pelo menos alguma coisa de bom teve nessa pandemia, né? Infelizmente, ou felizmente teve alguma coisa de bom, apesar de todo o resto. Mas, enfim, você arrumar jeito, de arrumar meios de trabalhar mais em casa e se deslocar menos para o escritório, para a loja, para o seu comércio, se deslocar menos. E também, claro, se for possível,
você ter o seu negócio, o seu trabalho mais próximo de casa ou a casa mais próxima do seu negócio, do seu trabalho. Se for possível você fazer esse ajuste, é interessante, é muito importante, porque a gente sabe que trânsito é realmente um desperdício de tempo, além de paciência, e realmente faz diferença. Faz diferença você evitar isso, faz uma grande diferença no seu dia, na sua produtividade. O quinto assassino de tempo é o improviso. É você não planejar o seu dia. Quando você planeja o seu dia no dia anterior, você já sai do trabalho, aqueles últimos minutinhos de trabalho, você está planejando o dia seguinte, ou antes de você deitar, você já planeja o que você vai fazer no dia seguinte. Isso economiza um tempo que você não faz ideia. Tenta fazer isso, se você já não faz, tenta fazer isso, já planejar o seu dia seguinte, no final desse seu dia de trabalho ou à noite, já planejar o que você vai fazer amanhã. Por exemplo, olha, amanhã eu tenho que trabalhar nesse projeto, tenho que fazer isso, tenho que ligar para tal pessoa, já anota tudo, já coloca tudo certinho e você já planeja o seu dia. Olha, na parte da manhã eu vou fazer só isso, eu vou colocar meu foco nisso. A parte da tarde eu vou usar para fazer isso, isso, isso. Então você já planejou, você já sabe o que você vai fazer. Você não vai fazer tudo de improviso. Ai, o que eu tenho que fazer agora? Sabe? Que levanta perdida. Ai, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? Sabe? Você se perde. Às vezes você esquece e era alguma coisa importante e passou. E você perdeu o tempo, perdeu até uma oportunidade às vezes. Então você se planejar e definir antes o que você vai fazer economiza muito tempo e ajuda na sua produtividade e às vezes te ajuda em oportunidades também. Então, tentar fazer isso, já ver no dia anterior o que você precisa fazer, vai listando. Conforme você vai lembrando durante o dia, deixa um bloquinho próximo de você sempre, ou mesmo no celular, um bloco de anotações, você já coloca, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. E aí, chega no final do dia, você sabe tudo o que você precisa fazer e já deixa agendado para o dia seguinte. É muito mais fácil, ajuda no seu tempo, ajuda na sua produtividade, ajuda a diminuir o seu gasto de energia, porque você não precisa ficar pensando no que fazer, você já tá com tudo pronto, planejado. Então, experimente fazer isso, que você vai ver que faz uma grande diferença no seu dia. Era isso que eu tinha para falar sobre os assassinos de tempo, para você identificá-los, para você evitá-los, para você ser mais produtiva e aproveitar melhor o seu dia. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu não falei aqui que você gostaria de saber, coloque também nos comentários que eu vou responder para você. E eu te vejo na próxima aula.